Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os maiores aprendizados que eu tive fazendo estágio. Então, gente, esse vídeo, na verdade, ele nem ia existir. Esse foi um vídeo que foi um start que deu na minha cabeça do nada. Calma, vamos desde o começo. Uma das matérias que eu tive esse semestre, como eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, que se você não assistiu, eu falo um pouquinho de como foi meu terceiro semestre na faculdade. O meu terceiro semestre eu tive uma matéria que era de estágio de gestão e é um estágio obrigatório. E eu tive que ir numa escola pra fazer esse estágio. Eu poderia fazer na cidade que eu moro, que é em Araraquara, só que nas minhas férias, elas iam cair, né? No caso, eu ainda estou de férias, em agosto. E na minha cidade, o ano letivo, digamos assim, né? O terceiro bimestre dos alunos já estaria funcionando. Então eu pensei, não, eu vou esperar eu ficar de férias, que aí eu vou e faço estágio na escola que eu estudei. Que no caso eu estudei lá durante 9 anos, que é uma escola estadual, porque eu queria fazer numa escola do governo, eu não queria fazer escola particular. Então eu peguei e falei, não, vou esperar as férias e faço lá. Porque eu já tinha contato com a coordenadora por ela ter me dado aula, porque antes quando eu tava lá, ela era professora. Então eu já tinha contato com ela, eu já tinha meio que deixado ajeitado. Quando foi chegando perto, eu mandei mensagem pra ela de novo, confirmei as coisas e meio que deu tudo certo. Então já tava certinho que eu iria fazer estágio na escola que eu estudei durante 9 anos. Que, nossa, pra mim foi muito legal ir lá, voltar pra lá com outra perspectiva, sabe? Com um olhar agora de professora e não de aluno. E nesse estágio, tinha algumas etapas que eu tinha que cumprir, que era participar de reuniões, fazer uma entrevista com a coordenadora, analisar o plano político-pedagógico, mas, enfim, não é bem sobre isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria falar sobre aquilo que eu vivenciei. Não o trabalho que eu tive que cumprir lá, ou as coisas que eu tinha que escrever, mas realmente estar num ambiente docente e o que eu aprendi com isso. As pessoas que estavam ao meu redor, grande parte eu já conhecia e grande parte foram os meus professores. Então, gente, ter chegado lá e conhecer as pessoas, reencontrar, pra mim foi muito legal. E estar nesse local de escuta, gente, pra mim foi muito enriquecedor. E por quê? Eu sou uma pessoa que eu falo muito. Muito. E como eu tava lá em um estágio, ou seja, eu tava meio que trabalhando lá a trabalho, em muitos momentos eu tinha que só escutar, eu ficava mais escrevendo, observando, prestando atenção, justamente porque eu queria aprender. E, cara, é tanta coisa que acontece, que você aprende, quando por um momento você para um pouco e tenta só observar, escutar. Tipo, é muito louco e parece ser uma coisa tão boba. Só que pra mim foi o momento que mais eu aprendi, assim, dessas férias mesmo, porque eu fiquei nesse lugar de escuta. E eu observava os outros professores, eles vinham conversar comigo. E, nossa, gente, obviamente que eu não tô aqui pra romantizar e falar, ai, porque o ambiente da escola é perfeito, todo mundo se dá bem, todo mundo se ama. Não. Mas assim, tipo, pra mim, que tô começando na área, que estou entrando ainda na área, ter esse contato, principalmente com algumas pessoas, pra mim, não tem preço. Não tem preço. E aí eu entro em algumas questões. A primeira questão foi uma conversa que eu tive com uma professora, que a gente começou a falar sobre as dificuldades que o professor tem, a relação tanto da questão do salário, quanto a questão que é um trabalho muito puxado e que isso às vezes desmotiva, né? Só que uma coisa que essa professora falou pra mim, que, cara, me marcou tanto, que ela disse assim pra mim, cada pessoa tem a sua trajetória. E cada pessoa trilha a sua história de um jeito diferente. Então você não pode se basear por um professor que falou assim, nossa, porque eu odeio dar aula, porque isso é horrível, não seja professor, não faça isso. Tipo, cada um trilha de um jeito. E
que era pra eu pegar isso e tentar trilhar o meu, do meu jeito, da minha forma. E, nossa, essa conversa foi tão boa que eu fiquei tipo, cara, estou no caminho certo, sabe? Eu sei que não vai ser fácil, mas eu tô no caminho certo e tenho certeza que vai dar bom. E se não der bom, eu levanto e tento de novo, sabe? Gente, de novo, de forma nenhuma eu quero romantizar alguma coisa, mas é que foram tantas coisas bonitas que eu escutei ou que eu aprendi, enfim, no geral, que eu tinha que estar passando pra vocês. E aí a gente entra no segundo tópico, que pra mim foi acho que o que me pegou assim, sabe? Uma coisa que eu aprendi estando lá é que é importantíssimo a gente ter esse contato entre aluno e professor. Cara, não adianta a gente só chegar lá, querer dar aula, falar e ir embora. Tipo, a gente tem que tentar ter esse contato entre aluno e professor. De alguma forma, tem que ter essa aproximação. Porque isso facilita até no fluxo da escola, sabe? Como funciona a escola. E teve um vídeo que o Emicida postou. Eu não lembro se foi no Insta dele ou se foi algum Insta que repostou uma fala do Emicida, que ele falou assim, que teve uma professora que em algum momento ali da infância dele olhou por ele e ajudou ele. E aí eu fiquei pensando, eu olhando, né? Falei, nossa, sempre vai ter um professor ali a mais que vai ter aquele olhar para aquele aluno que tá com dificuldade, ou aquele aluno que de certa forma se destaca e precisa só de um empurrãozinho, assim. Então, e eu identifiquei esses professores lá na escola e coincidentemente foram os professores que eu tive também, né? E eu fiquei, nossa, muito grata. Eu fiquei muito grata, por quê? Porque eles fizeram parte da minha história e se eu tô onde eu tô, também tem um pouquinho da porcentagem deles. E aí, sabe quando dá aquele estralo na cabeça? Caramba, olha onde eu já tô. Sabe? Tipo, eu vi... Nossa, teve um dia que... eu sou muito sentimental. E aí, uma situação lá que eu presenciei, eu fiquei olhando pra aquilo, e eu fiquei, caramba, o professor, ele é essencial na vida na vida, tipo assim, de todo mundo. É muito triste o professor, ele ser desmerecido desse jeito. E eu olhar pra aquela situação e falar, nossa, isso com certeza já deve ter acontecido comigo quando eu estudava aqui, de ter a ajuda desse professor X, dessa professora Y, sei lá. E eu fiquei, nossa, se eu tô aqui um pouquinho também, faz parte daqui, que foi daqui que eu saí, né? Então, nossa, gente, ali o meu olho cheio de lágrimas, eu falei, segura que você tá trabalhando, você não tá aqui fazendo nada. E eu meio que me segurei e segui. Mas, gente, esses dias que aconteciam coisas que me davam esses estralos, pra mim, era tudo, sabe? Era uma pena que eu coloquei um pouco no Twitter, né? Que eu ficava, tipo, dia 1 aconteceu isso. Tipo, em frasezinhas pequenas. Mas eu falei, eu preciso gravar um vídeo falando sobre isso. Eu espero que não tenha saído como se fossem baboseiros, porque realmente foi uma vivência pra mim muito linda. E que eu queria, além de deixar registrado, também passar para outras pessoas que vão passar por essa experiência de um estágio. Obviamente que nem todo mundo vai ter o estágio com a mesma experiência que a minha. Talvez o meu tenha sido mais leve porque eu conhecia as professoras e porque eu tava muito relaxada naquele ambiente por ter vivido muito tempo da minha vida ali. Mas é importante, né, a gente dividir qualquer momento da vida docente. Eu aprendi muito e espero que também tenha passado um pouquinho pra vocês que estão vendo esse vídeo. E é isso, eu espero... A vizinha. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de avaliá-lo. Qualquer dúvida, me mandem mensagem ou entre em contato comigo no direct. E eu só queria finalizar agradecendo a vocês, professores. Tipo, muito obrigado por tudo que vocês fazem pelos alunos, pela sociedade, por saber direcionar os alunos, tipo, meio que
pra vida, sabe? Tipo, é muito lindo, é um trabalho muito importante. E só parabéns mesmo, tipo, ó. Outra coisa que eu esqueci de falar, gente, que pra mim me pegou de jeito. Eu conversava bastante com os alunos, por causa que eu ficava muito tempo na sala de leitura escrevendo, porque ali era um ambiente mais silencioso pra eu fazer as coisas que tinha que fazer do estágio. E ali, como passava muito aluno, às vezes eu ficava conversando com eles. E, gente, mesmo se eu não conversasse, eu via eles conversando, né? Porque eles ficavam bastante tempo ali na sala de leitura. Gente, primeira coisa, o adolescente... eu sei que a gente tem essa mania de falar, eu odeio adolescente, não sei o quê. Que às vezes até eu falo, mas, cara, adolescente é incrível. E essa fase da adolescência que você tá ali aprendendo, descobrindo... o que eu acho, com o que eu concordo, o que eu não concordo. Cara, é muito legal conversar. E aí eu fiquei animada. Eu falei, caramba, não vejo a hora de dar aula pro ensino médio. Tipo, sabe, o que vai ser? Mas, tipo, muito legal. E outra coisa que eu ia falar, quando eu estudava lá, eu fui uma das primeiras meninas pretas que fez a transição capilar e que colocou tranças boxy braids. Eu fui, não sei se eu fui a primeira eu não fui, porque eu lembro que tinha uma menina, que eu não vou citar o nome da menina, né, que eu nem pedi autorização pra ela, mas tinha uma menina que ela usava tranças e eu achava ela maravilhosa e foi um incentivo também pra mim pra eu colocar. E eu só sei que eu fui uma das primeiras. E depois, né, que começou todo mundo, não que eu fui a primeira que falou, não, eu vou fazer a revolução, mas assim, que eu lembro, eu não tinha muitas meninas pra me espelhar na minha época. E ter voltado pra lá, gente, quando eu cheguei no primeiro dia, que eu vi um monte de menina. E meninos também, estilosos, com uns blacks lindos, uns cabelos lindos, umas tranças lindas, tipo assim, até gente mais novinha, tipo criança, sabe? Tipo de uns 10 anos, 9, com trança, box braid no cabelo, toda estilosa. Eu fiquei, caraca, meu. E... que top! Eu falei, nossa, como é importante, né, de ter representatividade, porque pelo menos pra mim, ao entrar lá, foi a primeira coisa que eu percebi. Eu falei, nossa, incrível, incrível. Porque, então, eu lembrei que na minha época tinha essa menina e tinha uma professora, que era a professora de educação física maravilhosa, que eu encontrei com ela, inclusive, quando eu fui fazer o estágio. Então, importantíssimo a questão da representatividade. Não adianta, gente, não adianta as pessoas falarem que é mimimi, não é. É muito legal você olhar pra alguém e você se identificar. Tipo, não tem preço. E é assim que eu finalizo esse vídeo. Um beijo e tchau!